Olá, pessoal. Bem, então nós vamos falar hoje um pouquinho a respeito de meios de cultura. Então, o que é um meio de cultura? Cultura vai ser, né, como consta aqui, ó, qualquer substância, seja ela uma substância sólida, seja uma substância líquida ou semissólida, que vai ser utilizada para o desenvolvimento, para o cultivo de micro-organismos dentro de um ambiente in vitro, né, dentro de um laboratório. Tá? E o que eu preciso para que eu tenha esse desenvolvimento? Eu preciso fornecer todos os nutrientes essenciais para que aquele micro-organismo possa se desenvolver. Muitas vezes eu conheço muito bem quais são esses ingredientes. Muitas vezes eu sei quais são as necessidades que esse micro-organismo possui. Às vezes eu não tenho tanta certeza, às vezes eu desconheço. Então, dessa forma, eu tenho diferentes tipos de meios de cultura adequados a diferentes propósitos, a diferentes finalidades. Então, é um pouquinho sobre isso que nós vamos ver hoje, algumas dessas características desses meios de cultura. Bem, primeira coisa é que os meios eles podem ser classificados, né, quanto ao seu estado físico. E aí nós podemos ter meios que são sólidos, meios que são líquidos ou aqueles que são semissólidos. Tudo vai depender, novamente, da nossa necessidade, do que eu quero fazer. Por exemplo, um meio sólido eu vou utilizá-lo principalmente quando eu quero que eu tenha o desenvolvimento, o crescimento de colônias de micro-organismos de forma separada uma da outra, que permita, por exemplo, que eu possa isolar um micro-organismo do outro, né? Quando eu quero observar também características morfológicas daquela colônia, como por exemplo a coloração dela, o tipo de borda, o padrão de crescimento e desenvolvimento dela, o meio sólido ele vai ser apropriado a esse propósito. Meio líquido, usualmente ele é utilizado quando eu quero amplificar a quantidade de bactérias, de fungos ou de leveduras, né, que eu estou desenvolvendo, que eu estou manipulando. Ele, usualmente, o desenvolvimento do micro-organismo dentro de um meio líquido, ele é muito mais eficiente por causa da relação superfície e volume, onde eu vou ter que os nutrientes estão em volta, né, estão ao redor de todo o micro-organismo, de toda a célula do micro-organismo. Enquanto que no meio sólido, eu vou ter o contato com os nutrientes apenas na parte onde o micro-organismo estiver diretamente em contato. Tá? Então, eu não tenho um meio rodeando toda a célula. E o meio semissólido, ele vai ter algumas aplicações, ele é um pouco mais limitado, não é tão utilizado, mas em algumas situações ele vai ser bastante importante, como por exemplo, em testes de mobilidade. Eu quero ver, por exemplo, se uma bactéria ela apresenta mobilidade, ela consegue se movimentar. Eu coloco isso em um meio líquido, a própria homogeneização que o meio fornece não permite que eu consiga identificar esse processo de mobilidade. Eu coloco no meio sólido, é uma bactéria que possui um flagelo, ela precisa, né, se deslocar, teoricamente, em um meio líquido. Então, o meio sólido não vai permitir isso. Então, se eu coloco um meio aí que ele não está completamente endurecido, que ele não está completamente sólido, tá, mas que ele não é completamente líquido também, eu consigo ter essa análise, eu consigo fazer essa observação. Tá? Então, eu vou ter essas três possibilidades. Bem, mas o que faz com que eu tenha um meio sólido? Basicamente, existem duas substâncias, né, dois agentes solidificantes. Esses agentes solidificantes, eles vão ser ou gelatina ou agar. A gelatina, ela foi muito utilizada anteriormente no século passado, no século retrasado, na verdade, mas hoje ela caiu bastante em desuso, né? Então nós utilizamos basicamente uma outra substância que é o agar. Qual que é o problema da gelatina? O grande problema é que o ponto de fusão dela é relativamente baixo, ou seja, ela passa do estado sólido para o estado líquido em temperaturas baixas. Isso inviabiliza com que você faça a análise, né, que você tenha a manutenção de um meio sólido em temperaturas ambientes, né, ou temperaturas muito altas, né, como por exemplo, ambientes altos, como por exemplo 28, 30 graus, você não consegue manter aquela substância gelificada, tá? Não consegue manter aquela substância solidificada. Então você imagina, por exemplo, que você queira crescer uma bactéria numa temperatura de 37 graus, né? Muitas bactérias que se desenvolvem em mamíferos, elas têm essa temperatura ótima, né? Eu não vou conseguir crescer isso em gelatina. O agar, ele é uma substância extraída de diferentes famílias, de diferentes algas, tá? Daí por isso que vem o nome agar,
tá? São extraídos de algas da família Rhodophyta. Então existem vários. Aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo, né, de uma alga, Gelidium corneum, onde é extraído esse agar. O agar tem uma série de vantagens em relação à gelatina. Uma das principais vantagens é que ele não é utilizado pela grande maioria dos micro-organismos como uma fonte de nutriente. Então você não tem o processamento dessa substância. Isso já não ocorre com a gelatina. Tá? E a outra característica muito importante que faz com que o seu uso seja universal é que o agar ele tem um ponto de fusão, ou seja, ele passa do estado sólido para o estado líquido próximo de 100 graus Celsius. Então, eu consigo manipular inclusive organismos termófilos numa temperatura extremamente alta, mantendo em um meio sólido que foi feito com agar. Okay? Então, vocês vão ver quando estiver no laboratório que o agar ele é um reagente fundamental para qualquer pesquisa, para qualquer trabalho que envolva micro-organismos. Bem, ele é extraído das algas e depois ele é processado e no laboratório nós vamos ter ele dessa maneira. Bom, ele vai estar em pó. Então, esse pó que nós vamos utilizar na formulação, né, de meios sólidos ou de meios semissólidos. O que vai variar de um para o outro? Vai variar, vai ser a concentração deles. Tá? Aqui eu tenho uma placa de Petri, eu na aula passada comentei com vocês sobre ela, e está sendo colocado o agar aqui em cima. Então, ó, veja bem que o agar aqui está numa temperatura mais alta, né, escorrendo aqui do tubo de ensaio, consequentemente ele está no meio líquido ainda. Então, ele vai aqui começar a se solidificar. Usualmente, dentro do laboratório, para a gente manter, né, conseguir manipular ele, uma temperatura de 50 graus é uma temperatura adequada, 50 e poucos graus. Eu mantenho esse agar nessa temperatura, eu consigo manipular, ele vai estar no estado ainda gelificado, ele não está completamente líquido, mas ele não está endurecido. Então eu consigo, por exemplo, despejá-lo numa placa de Petri. Então eu coloco ele aqui, deixo essa placa em repouso, ele vai endurecer, em seguida eu tampo ela e vou acondicionar ou vou utilizá-la para o meu cultivo. Tá? Então é isso que está sendo observado aqui nessa figura. O que vai mudar do meio ser sólido ou ser semissólido? Basicamente, a concentração do agar. Então, a concentração ela é extremamente variável de acordo com o meu propósito. Usualmente, né, em rotinas, a gente utiliza para o meio sólido em torno de 2 gramas, né, por cento de agar. Tá? Mas a gente pode variar aí de 1,5 a 3 gramas por cento de acordo com o nosso propósito. Ok? Tem um erro aqui, tá bom? Aqui meios semissólidos é de 0,5 a 1,5 grama por cento, tá bom? Depois eu vou corrigir isso para vocês. Aí eu tenho um meio semissólido. E o meio líquido ele não tem agar nenhum, tá? Então, nesse caso, ele é chamado de caldo. Então, quando eu falar um meio líquido nutriente ou um caldo nutriente, eu já entendo que é um meio que foi produzido sem agar. Nessas 3 imagens aqui, nós temos aqui um meio semissólido. Então, observe aqui, ó, essa parte mais opaca que vocês estão vendo é o desenvolvimento de um micro-organismo. Tá? Então, ele foi inoculado aqui no interior e ele está desenvolvendo aqui onde foi feita a inoculação. E com o passar do tempo, ele vai se expandindo, ele vai crescendo e veja bem que ele tomou conta de todo o agar aqui, ó. Tá? Isso é o meio semissólido. Novamente, recapitulando, essa concentração está errada, tá? Vai ser de 0,5 até 1,5 grama por cento, tá bom? Aqui eu tenho o meio sólido. Característica do meio sólido: as colônias, que são esses pontos que vocês estão vendo, elas vão crescer de forma isolada. Eu consigo separá-las. Isso vai ser muito importante para diversas análises que nós vamos realizar dentro do laboratório. E aqui nós temos o meio líquido, né? Aqui sem estar inoculado, ele é translúcido, né? Então está aqui no tubo de ensaio. E aqui o meio, depois do crescimento, ele vai se tornando opaco. Uma característica do crescimento de bactérias e de leveduras é que o meio ele vai ficando assim completamente opaco. Eu tenho o crescimento de um fungo filamentoso, eu vejo aqui uma bolinha como sendo uma bolinha de algodão que vai crescendo, mas o meio continua translúcido.
Tá? Veremos isso mais para frente. Bem, existe uma outra classificação dos meios que não envolve aí se ele é sólido, se ele é semissólido, se ele é líquido, mas sim se ele eu conheço a composição química dele ou se eu não conheço, ou se eu conheço apenas de parte, né, dos componentes que fazem parte da sua formulação. Dessa forma, nós temos dois tipos de meio, chamados meios definidos e meios complexos. O que é um meio definido? Meio definido, eu conheço exatamente toda a composição desse meio. Tá? E não só conheço o que tem lá, mas eu conheço a quantidade existente de cada componente. Aqui, por exemplo, eu tenho um meio definido, então um meio quimicamente elaborado, que foi elaborado para o crescimento de Corynebacterium pseudotuberculosis. Então, olha só, o que ele tem? Ó, Na2HPO4 tem 16,88 gramas, KH2PO4 tem 0,55 gramas, e assim por diante. Glicose tem 12 gramas, sulfato de magnésio ele tem 0,2 gramas. Então, ó, eu conheço cada componente e eu sei quanto que tem de cada componente. Então, isso é um meio definido. Esse tipo de meio, ele vai ser apropriado quando eu conheço exatamente quais são as exigências do meu micro-organismo. Tá? Então, eu consigo preparar um meio específico para aquele micro-organismo. Já o meio complexo, eu não vou conhecer completamente a composição química. Ou eu posso conhecer de algumas, né? Algum dos componentes eu posso até conhecer, mas não necessariamente eu conheço de todos. Tá? Por exemplo, um dos meios mais utilizados é o agar nutriente. Ó, então, o agar nutriente ele vai ser um meio sólido. Tá bom? Composição dele em grama por litro. Digestão péptica de tecido animal, 5 gramas por litro. Poxa, mas o que é digestão péptica de tecido animal? Quanto que eu tenho aqui de magnésio? Quanto que eu tenho de carbono? Quanto que eu tenho de sulfato? Com certeza eu tenho esses elementos aqui. Tá? Mas quanto que eu tenho? E o que exatamente eu tenho? Eu não tenho certeza. Extrato de carne, extrato de levedura. Então aqui ó, eu tenho 3 componentes. Eu não sei exatamente a composição química deles. Eu até posso, né, garantir que eu tenho aqui um extrato de carne, que eu tenho carboidratos, que eu tenho proteínas, né, consequentemente eu vou ter nitrogênio em grande quantidade, mas eu não sei quantificar quanto que eu tenho de cada um. Então, isso é um meio complexo. Os meios complexos eles são utilizados principalmente quando eu não tenho exatamente certeza das exigências daquele micro-organismo. Então, eles são muito mais vantajosos na utilização quando eu quero crescer micro-organismos de diferentes fontes, micro-organismos que eu não conheço, porque eu vou permitir fornecer aí diferentes nutrientes, né, para esse micro-organismo. Okay? Existem diferentes meios complexos, assim como existem diferentes meios definidos também. Aqui estou trazendo apenas alguns exemplos a vocês. Temos também uma outra variação em relação à classificação dos meios, que é quanto à sua utilidade, quanto a como que ele vai ser utilizado. Dessa forma, nós temos basicamente 3 tipos. Primeiro, chamados de meios seletivos. O que o meio seletivo vai fazer? Eu vou colocar alguma substância nesse meio que vai permitir que eu tenha o crescimento de alguma coisa, mas vai impedir, vai inibir o crescimento de outro micro-organismo. Tá? Por exemplo, se eu colocar um antibiótico genérico nesse meio de cultura, eu posso inibir o crescimento de bactérias, tá? E eu posso impedir e posso permitir, né, ou eu deixo crescer fungos, porque fungos não vão ser inibidos pelo antibiótico. Ou eu utilizo um antibiótico específico para bactérias gram-negativas, e aí eu vou permitir que as bactérias gram-positivas cresçam. Então, eu seleciono o que eu quero que vá crescer. Tá? Existem diferentes meios seletivos. Aqui eu tenho um tipo deles, ó, agar-Bard-Parker, um agar muito utilizado, que é feito para a detecção de Staphylococcus coagulase positivos. Staphylococcus coagulase positivos, eles pertencem, né, à espécie Staphylococcus aureus, e eles são Staphylococcus patogênicos, são bactérias patogênicas. Então, nesse caso, se eu coloco uma substância
seja o cloreto de lítio e telurito de potássio, eu tenho que Staphylococcus aureus, coagulase positiva, eles crescem. Então é isso que eu estou tendo aqui. Ó. Então aqui é a placa de Petri, o meu meio de cultura, tá? Esse meio bege aqui, meio amarelado. E aqui eu vejo as colônias de Staphylococcus aureus. Isso aqui, ATCC, que é uma colônia, tá? É uma bactéria, que ela é certificada, tá? Então ela foi comprada, né, de um banco de micro-organismos e ela é certificada. A mesma coisa aqui. Então, olha como que ela cresce muito bem. Aqui eu tenho outro tipo de micro-organismo, Bacillus subtilis. Esse meio, ele inibe o crescimento de Bacillus subtilis. Então, tá vendo? Realmente não tem o crescimento. Um ou outro consegue desenvolvimento, mas muito fraco. Tá? Então, dessa forma, eu consigo selecionar quem eu quero crescer. Okay? Então, isso é um meio seletivo. Um outro tipo de meio são chamados de meios diferenciais. Nesse caso, eu não vou ter um impedimento do crescimento de um micro-organismo, mas eu vou fazer com que micro-organismos diferentes possam crescer com características morfológicas diferenciadas, tá? Com fenótipos diferentes. Então, olha só, aqui eu tenho uma placa de Petri, essa placa está com um meio, e eu tenho dois tipos, né, bem claros de colônias crescendo, uma com esse aspecto rosado, e aqui com esse aspecto aqui mais de cor creme, tá? Meio um amarelo claro. Isso daqui é a cor original do meio. A cor original, ela tem esse aspecto claro. Se eu tiver uma bactéria capaz de fermentar lactose, ela vai modificar a coloração do meio e ela vai crescer com essa coloração rosa choque aqui. Se ela não fermenta a lactose, isso não vai ocorrer. Então, veja bem, é diferente do meio seletivo. No meio seletivo, eu impeço o crescimento de uma. Aqui eu não impedi o crescimento. Todos os dois estão crescendo, só que eles crescem com características morfológicas diferenciadas. E por isso que ele é um meio diferenciado. Okay? Aqui é um exemplo de um agar McConkey, tá? Um agar muito utilizado em análise de alimentos, muito utilizado também em análise de água. Bom? Bem, além disso, eu posso ter também chamados meios de enriquecimento. Nesse caso, eu não vou nem separar um micro-organismo do outro e nem impedir o crescimento de um determinado grupo, mas eu vou favorecer que um determinado tipo de micro-organismo se desenvolva com muito mais facilidade. Por exemplo, vamos supor que eu estou interessado em micro-organismos que estão presentes no trato digestório de mamíferos. Bem, mamíferos fazem uso, né, pelo menos de uma das suas fases da vida, de leite. Então, é de se esperar que a lactose seja utilizada como recurso nutricional para micro-organismos que cresçam no trato digestório de mamífero. Mas será que é esperado que uma bactéria que cresça no solo utilize lactose? Provavelmente ela não utiliza, mas não quer dizer que ela não utiliza. Tá? Então, se eu pego um meio de cultura e coloco lactose, eu vou favorecer que micro-organismos do trato digestório, né, de mamíferos, cresçam com mais eficiência, com maior eficiência. Eu não impeço o crescimento do outro, mas eu favoreço esse crescimento. Tá? Existem diferentes meios de enriquecimento. Um dos meios de enriquecimento mais comuns, mais utilizados, é chamado de agar-BHI. Ele pode ser agar-BHI ou ele pode ser caldo-BHI. Tá? Ou seja, ele pode ser sólido ou ele pode ser líquido. O que é isso? É um meio complexo, infuso, cérebro, coração. Então, o BHI vem exatamente disso, né? Cérebro, coração e uma infusão. Um meio muito rico, um meio que contém substâncias químicas, né, que contém nutrientes e que contém fatores de crescimento para praticamente todos os micro-organismos, pelo menos de micro-organismos quimio-organo-heterotróficos. Tá? Lembre-se daquela classificação que nós trabalhamos, né, na microbiologia geral, na parte teórica, a respeito à utilização de fontes de energia, fontes de elétrons. Tá? Então, um micro-organismo que tenha uma necessidade muito grande de nutrientes, eles são chamados de micro-organismos fastidiosos. Então, um micro-organismo fastidioso, ele tem uma carência, ele tem uma grande necessidade de um suprimento nutricional. O meio BHI é um meio muito rico. Então, se eu quero, por exemplo, amplificar o micro-organismo, quero favorecer o crescimento dele, eu coloco
para crescer no meio desse e ele vai ter um desenvolvimento muito bom. Tá? Bem, então essas são as classificações de meio de cultura, quanto ao estado físico, quanto à formulação dele e quanto à utilização. Eu posso combinar todas essas características e eu posso ter, por exemplo, um meio sólido, seletivo, diferencial e que ele é um meio complexo. Tá? Eu posso ter um meio de enriquecimento, diferencial, que é líquido e que é um meio complexo também. Então, eu posso combinar essas várias características. Ok? Eu vou deixar um exercício para vocês fazerem, onde vocês vão pesquisar características de diferentes meios de cultura e vão responder como que eles serão classificados. Ok, pessoal, muito obrigado e até a próxima.